Bom, que bom estar aqui novamente, né? Mais um domingo com os amigos aqui do Luz e Amor, encarnados, desencarnados. Com felicidade estarmos reunidos em torno do Evangelho para estudar, né, as pegadas que o Cristo nos deixou, principalmente através desses apóstolos, discípulos, que tiveram uma vida tão dedicada com o propósito do bem, da divulgação do amor. E nós estamos aqui hoje para ver se a gente consegue ressoar no nosso íntimo um pouco desse amor que eles doaram, né, para Deus, para Jesus, que a gente possa também fazer um pouquinho da nossa parte com esses ensinamentos que eles nos trouxeram. Sabemos que Jesus está presente conosco, né? Na verdade, ele nunca foi, ele sempre está conosco. E o que depende é de cada um de nós abrir o nosso coração para aceitar uma vivência de acordo com os seus princípios, né? De acordo com o tempo que nós vivemos, é claro. Então, nós somos muito gratos por ter essa oportunidade, que possamos aproveitá-la com bastante afinco para que possamos utilizar, né, bem na nossa vida esses ensinamentos. E que essa prece também chegue aos corações que precisam, nesse momento de transição que passa a humanidade, tão necessitada desse amor que Deus nos proporciona. E que ela chegue nesses lares, nessas pessoas que precisam de alguma forma. E nesse envolvimento, nesse pensamento de amor e de luz, nós damos por iniciado a nossa reunião de estudos do NEP Maria de Nazaré, que é sensível. Bom, amigos, hoje nós vamos estudar aqui, né, o capítulo 13, versículo 4, até o versículo 12, que é aqui na nossa perícope, aqui no nosso evangelho, meu e da Soraya, está em Chipre. Mas na maioria das perícopes, nos outros evangelhos, está Paulo e Barnabé em Chipre. Então, a Soraya vai ler para a gente, depois nós vamos abrir os nossos comentários, tá? Se alguém tiver alguma outra Bíblia e estiver acompanhando, ou mesmo a nossa aqui, vamos prestar atenção para a gente depois comentar todos juntos. Então, vamos lá. Se eu estiver falando baixo, vocês me avisem, tá, gente? Em Chipre. Eles, então, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ao chegarem a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também o João como servidor. Ao atravessarem a ilha inteira até Pafos, encontraram um homem judeu mago, falso profeta, cujo nome era Barjesus, é isso? Barjesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Ele, convocando Barnabé e Saulo, buscava ouvir a palavra de Deus. Elimas, o mago, pois assim é traduzido o seu nome, se opunha a eles, buscando desviar o procônsul da fé. Todavia Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando, disse: ó filho do diabo, cheio de todo ardil, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de desviar os retos caminhos do Senhor? E agora, vede a mão do Senhor sobre ti. Ficarás cego, sem ver o sol até o momento oportuno. Imediatamente caiu sobre e nebulosidade e treva, perambulando, buscando quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que sucedera, procônsul creu, estando maravilhado sobre o ensino do Senhor. Legal. Pessoal, essa passagem de hoje é a primeira viagem de Paulo. Nós estudamos no domingo anterior, domingo retrasado, né? Passado nós tivemos, né? Sobre a questão da escolha de Paulo e Barnabé, né? Que lá na igreja de Antioquia teve aquela voz direta, uma voz da espiritualidade, aquele fenômeno, né? Muito interessante, em que a espiritualidade pediu para separar Paulo e Barnabé para a nova missão de divulgação da Boa Nova, da espiritualidade, da divulgação do cristianismo.
E o Paulo já tinha essa intuição, que essa era a missão dele, né? Se dedicar completamente à divulgação da Boa Nova, mesmo porque os trabalhos que eram feitos em Jerusalém, alguém caiu, né? Antônio. Antônio. Os trabalhos que eram feitos em Jerusalém, eles percorriam mais a questão material, né? Ajuda aos doentes, ajuda às pessoas que necessitavam. E Paulo sentia uma necessidade de expandir o conhecimento da Boa Nova para todas as pessoas, assim como Cristo veio fazer. E os gentios seriam essas pessoas, né? Que os judeus, até certo ponto, não aceitavam os gentios. Eles tinham um espaço, né, no templo, mas era um espaço muito reservado. Mas Jesus não fazia acepção de nenhuma das pessoas. Ele ajudava todo mundo, ele veio para todos. E Paulo sabia no seu íntimo, até por todo o conhecimento que ele começou a ter a partir do momento que ele teve conhecimento, né, dos escritos de Mateus, dos escritos de Levi, ele percebeu que o Cristo veio para todo mundo. Ele era o Messias. Então, Paulo começa, ele e Barnabé, a fazer a divulgação do cristianismo. E eles começam primeiramente em Chipre. Chipre é uma ilha. Se vocês, é que a gente não tem para mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho sim. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo compartilhar com vocês, pessoal. Acho que eu tenho uma. Andei pesquisando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tem no meu favorito isso aqui. Vou tentar compartilhar com vocês, tá? É assim. Acho que é uma janela, né? Aqui. Isso. Pessoal, esse era o mapa da Palestina naquele tempo, tá? Então, o que aconteceu? Ó, Jesus nasceu aqui, né? Na Galiléia. Mais para baixo era a Judéia, tinha Samaria. Aqui em cima era a Fenícia. E mais para cima já eram as cidades gregas. E o Chipre, ele fica aqui em cima, não onde está escrito aqui os Herodes aqui, ó, era o mar Mediterrâneo. Ele fica à esquerda. O Íris, naquele tempo, as cidades, né, eram todas praticamente bem perto do litoral. Então, a Judéia, ela ficava na Palestina bem mais embaixo, ao sul. A Galiléia ficava mais no centro, e as cidades gregas, elas ficavam mais na parte superior. Deixa eu ver se eu tenho uma outra, acho que eu tenho um outro mapinha aqui, e eu vou descrevendo. Tem que interromper o compartilhamento. Ah, tem que interromper? Deixa eu Achei que ele compartilhava. Só interromper. interromper. Isso. Só um minutinho, pessoal. A Soraya está me assessorando aqui. Nossa. Tem outro mapa? Ah, achei que tivesse outro mapa aqui. Ah, eu acho que é naquele outro lá mesmo. Tem um mapa do Chipre. Saber melhor. Pessoal, vou compartilhar, vocês me falam se vocês vão estar enxergando, tá?
Aqui. Então, ó, subindo na Samaria, bem em cima, aí aqui está Antioquia, onde ele estava na igreja de Antioquia. Ela ficava bem pertinho aqui do litoral, né? Do mar Mediterrâneo. E Chipre, olha, é uma ilha. Íris, você estando em Antioquia, que ficava bem perto do mar Mediterrâneo, a 300 quilômetros, mais ou menos, parece que é perto, mas 300 quilômetros, existe a ilha de Chipre. Essa ilha tem uma capital, que é a capital de Pafos, e tem uma cidade também muito importante, que chama Salamira. E foi nessa cidade que Paulo e Barnabé se dirigiram para começar a divulgação do evangelho para os gentios. Vocês estão ouvindo bem? Sim, sim. É? E o que acontece? Eles foram de navio. Não fala detalhes, né? Claro, provavelmente 300 metros no mar, tinha que ser de navio mesmo. Metros não, quilômetros. É muito longe, né? É como de Ribeirão a São Paulo. A São Paulo. De Ribeirão a São Paulo, de carro, imagina. Imagina. E eles chegam nessa cidade porque eles tiveram, né? A gente percebeu, conforme eu disse, na igreja de Antioquia, a espiritualidade estava guiando eles. E eles foram para essa ilha de Chipre, aqui fala enviados pelo Espírito Santo. Nós sabemos, né, que é pela espiritualidade que comungava juntamente com Jesus para a divulgação aí para o cristianismo. E ao chegarem lá, eles começaram a visitar as sinagogas judaicas e até foram bem recebidos, assim, de uma certa forma. Porque também existiam sinagogas naquele lugar lá, apesar de Chipre ser uma cidade grega, e eles eram politeístas. Eles tinham lá um templo da deusa Vênus, que era muito, muito querida naquele lugar lá. E ao mesmo tempo que eles eram bem aceitos, porque estavam, eles já tinham sido conhecidos pelos aqueles acontecimentos que começaram a acontecer lá em Antioquia, lá naquelas cidades que Pedro também começou a fazer aqueles fenômenos todos, mas também eles encontravam resistência, porque tudo que é novo encontra resistência, né? E começaram a atravessaram a ilha inteira, né, e chegaram até essa capital, que chama Pafos. Estavam com eles também o João Marcos, aquele que era um garoto, né, que era filho que ele era sobrinho de Barnabé, que a mãe pediu lá para que ele seguisse com Paulo. E foi nesse momento que eles se encontraram com o procônsul de Chipre, que se chamava Sérgio Paulo, que diz que é um homem inteligente. Esse Sérgio Paulo aqui é como se fosse um governador. Ele era submisso ao Senado, né, de Roma, mas ele que comandava tudo nessa ilha. Então, era uma pessoa, além de muito importante, muito inteligente. E pelo que consta, que ele convocou, pediu uma reunião com Barnabé e Saulo para buscar ouvir a palavra de Deus. E ele era acompanhado por como se fosse um seu guru, vamos falar assim, uma pessoa que era o seu braço direito, que se chamava Bar Jesus. E diz aqui que era mais conhecido como Elimas, o mago, que era a tradução do seu nome, né? E dessa conversa que vai desenrolar todo o nosso estudo de hoje, que é muito, muito interessante o que vem acontecer aqui. Vocês têm algum comentário para fazer sobre essa pequena introdução histórica?
Não, só aguardando os acontecimentos aí mesmo, porque é muito importante, né? Que beleza. O início da divulgação do Evangelho por Paulo, né? Barnabé também. Sim. A gente vê que o Barnabé era uma pessoa muito, muito importante para Paulo, né? Porque os dois, a partir do momento que Paulo chega até a presença dos apóstolos, Barnabé abre as portas para ele, porque é através de Barnabé que ele é aceito pelos outros apóstolos, que tinham um receio muito grande dele. E o Barnabé começa a acompanhá-lo, né? O Barnabé que tinha a facilidade da oratória, até então, Paulo seria apenas um coadjuvante ali pela sua importância, pelo seu conhecimento de ex-doutor da lei, né? Mas depois a gente vai perceber que a espiritualidade tinha um outro papel para Paulo, né? Que também era o da oratória, da divulgação através da palavra. Eu vou ler só um pouquinho sobre essa pessoa que acompanhava aqui o procônsul lá, o Paulo Sérgio, que chamava Bar Jesus ou Elimas. O governador solicitou um encontro com Paulo e Barnabé, pois desejava ouvir a mensagem que eles pregavam. Entretanto, Elimas estava na corte e não queria que o procônsul aceitasse a fé cristã. Então, confrontou publicamente os servos de Deus, fazendo de tudo para desacreditá-los perante aquela autoridade. Então, o que aconteceu? Esse Bar Jesus, que ele era um mago, né? Fala aqui que é um mago, algumas tradições falam que ele é feiticeiro. Ele queria fazer de tudo para que o procônsul, o Paulo Sérgio, não aceitasse essa fé cristã. E quando Paulo começa a falar sobre o cristianismo, ele começa a debater com Paulo. Então, vamos seguir aqui. Ó. Com o poder do Espírito Santo, Paulo expôs o mau caráter do feiticeiro e predisse uma punição imediata para a parte de Deus. Elimas perdeu a visão naquele mesmo instante. Aliás, quando repreendeu o opositor, o apóstolo demonstrou grande sabedoria, desmascarando o falso profeta, conhecido como Bar Jesus. Não sabemos se Elimas reconheceu seu erro e sua terrível condição espiritual, enquanto esteve acometido da cegueira física. Mas a evidente demonstração do poder de Deus abriu os olhos da fé de Sérgio Paulo, o procônsul. Bom, eu queria conversar com vocês aí, o que vocês acham disso, né? Porque na nossa leitura aqui, fala que esse mago aí começou a dificultar o acesso de Paulo com o procônsul, que estava uma pessoa aberta para a aceitação da fé. E aqui tem uma abordagem interessante que Paulo usa dele. Fala assim, ó filho do diabo, cheio de todo ardil, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de desviar os retos caminhos do Senhor? O que vocês acham disso, pessoal? Chamar ele de diabo, né? Coisa meio estranha, assim, para um cristão apóstolo, né? O que vocês acham dessa palavra do diabo? O que o Espiritismo conhece? Você quer fazer um comentário sobre isso? Eu estou lendo aqui, na verdade, que naquela época a gente tem que pensar no vocabulário da época também, né? E aqui no livro diz que é aquele que desune, né? Que inspira ódio, inveja, orgulho, que é o caluniador, o maledicente. Então, é um vocábulo derivado do verbo diabalo, separar, desunir, atacar, acusar, caluniar, enganar, do qual deriva também o substantivo diabolé, desavença, inimizade, aversão, repugnância, acusação, calúnia. Então, acho que tinha esse contexto mesmo, né? Ele estava ali para promover, eu acho que ele se viu, né? Estou imaginando aqui, ele se viu ali numa situação de fragilidade, né? Porque se ele ocupava um papel ali de mago,
possivelmente alguém chegar e trazer uma verdade ali, né? Até então ele dominava ali a situação. Era o meu espaço. Era o espaço, era o território dele. Então ele meio que estava demarcando o território dele. Tentou defender esse território propagando mentiras, né? Tentando promover o desequilíbrio. E aí Paulo percebe, né? Saulo ele já é Saulo, né? Aqui já tinha passado por todo o processo aí de transformação, e ele prontamente percebe isso e se coloca ali com autoridade moral, né, na verdade. Eu acho que, eu vejo aqui nessa fala do Saulo, já uma força moral muito, muito intensa, né? Ele repreende, ele coloca ele ali em xeque. E eu acho uma passagem muito, muito séria, né? Muito importante, porque Saulo também se expõe nessa hora. E como eu acredito que a espiritualidade ali não desampara, né? Existia todo um preparo ali, é um momento também de fenômeno, né? De um sério, né? Paulo é intuído e tem toda uma assistência, eu acho, né? Para falar tudo que ele falou e também de essa premonição, né, do que ia acontecer. Então, acredito que o que mais me chama a atenção é a força moral de Paulo, ele já fortalecido aí, né, parece que ele entra em defesa nessa primeira exposição pública, assim, né, que a gente vê, ele se fortalece, né, e ele é convicto do que ele está dizendo. Eu acho que isso me chama muita atenção aqui. E também uma prova, né, para ele, assim, de enfrentar os falsos profetas, né? Porque os falsos profetas, a gente está vivendo isso, né? A todo momento, a gente tem todas as religiões, eles têm esse poder, né, como que eu diria, de convencer e tem uma palavra que eu vi um religioso falando outro dia, eu achei tão interessante. É como se ele gente, como... Hipnotizar? Ele embaça a visão. Ele embaça a visão das pessoas. Né? Você tem alguém fazendo a leitura por você. E aí ele entra acordando as pessoas ali, né? Despertando e convicto, né? Ele tem uma força muito grande nessa hora. Então, num primeiro momento, é essa impressão que eu tenho. Legal. Parece que o Iris quer falar alguma coisinha? Não, eu ia só falar realmente que ela estava fazendo confusão, viu? Porque quando ele está fazendo o trabalho, ele já é Paulo mesmo. Parece que ela estava confundindo, mas ela já corrigiu, é Paulo. Porque Saulo era antes dele fazer a conversão. Não, o contrário, né, Iris? Mas era Saulo, virou Paulo. Perdão. É isso mesmo. Depois ele passou a ser Paulo, viu? Perdão, Iris, tá certo. Não, imagina, foi só para... Obrigada. E é muito interessante que a Soraya fez uma abordagem interessante, que realmente essa questão do diabo, né, que é tão usado como uma figura, um personagem do mal, nada mais é do que o adversário, né? Diabo é aquele que é o opositor. Até tem uma passagem muito interessante que está em Mateus, que eu trouxe aqui para vocês, que Pedro fez uma pergunta, né? Jesus uma vez disse assim, ó, Jesus pergunta para os apóstolos quem ele era. Aí o Pedro disse assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus elogia ele, né? Fala assim, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Por que é Bar-Jonas? Bar é filho de Jonas. Por isso que ele chama Jesus. Bar-Jesus, filho do Senhor. Depois vocês vão entender por que essa questão de Bar-Jesus. Aí o Jesus fala assim, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que a revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Interessante, por quê? Porque nesse momento Pedro estava inspirado, né, pela espiritualidade, em sintonia. Aí logo depois Jesus falou sobre a própria morte, que ele seria morto, crucificado, e Pedro repreendeu Jesus. Aí Jesus fala assim, ó,
arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha, para vocês terem uma ideia, como a gente, ao mesmo tempo, se tiver sintonizado com o bem, nós podemos ser instrumentos de Deus. E se a gente não tiver sintonizado e tiver, às vezes, com uma intenção diferente, a gente pode ser o adversário. Nesse caso, tá vendo? Ao mesmo tempo que Pedro foi um inspirado, depois ele foi um instrumento, né? Um adversário do bem, um adversário do propósito de Jesus. Então, essa questão do diabo, quando Paulo fala para ele, né, que ele é filho do diabo, por que filho? Porque bar significa filho. Ele se dizia filho do Senhor, né? Porque em aramaico, Jesus é o Senhor. E é como se ele tivesse dito assim: você não é filho do Senhor, porque o Senhor salva, mas você é filho do diabo, né? Você é filho do adversário. Se você tem no seu nome filho, só se for filho do adversário, porque filho do Senhor você não é, porque se você fosse filho do Senhor, você estava de acordo com o que a gente está trazendo para vocês. Então, é muito interessante isso que a doutrina espírita vem nos mostrar, né? Nossa, interessantíssimo. Adorei a parte etimológica, toda a explicação. Acho que fica muito mais claro. Angélica, porque nós, pela nossa história, né, de cultura de vida, nós tentamos delegar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, jogando a culpa em alguém. Isso desde o início foi assim, né? E a gente até hoje joga a culpa num ser mitológico, que a gente colocou a culpa e colocou aí como se fosse o diabo. Nossa, esqueci de pegar minha bateria. Só um minutinho, gente, deixa eu colocar aqui na régua. Tá tranquilo. Mas isso é verdade, sobre colocar a culpa em outra coisa e não assumir a nossa responsabilidade, né? Porque algumas coisas podem ter influência, sim, só que muitas vezes vai da nossa escolha também. Por isso que a gente não pode se colocar, né, numa posição de estar sempre sendo coitadinho, porque a gente também tem as nossas escolhas. Justamente, Angélica, a gente quer jogar a culpa no outro e se eximir, né? Enquanto nós temos a nossa parcela de responsabilidade também, né? Isso. Tem uma música que eu acho muito interessante, não sei se vocês conhecem, o César Tucci, ele é um espírita. E tem uma música que ele fala, né, das influências, aí ele fala assim, ó, se o clima é de limpeza, urubu não chega junto, né? Então, assim, se você tem alguma influência negativa, é porque você deu abertura. Se você tiver em sintonia com o bem, o mal não consegue te atingir. Então, às vezes, é assim, a gente dá abertura e depois quer jogar a culpa, né? Não, os obsessores. Não, é o mal, é o diabo. Então, não é bem assim. Nossa, adorei o que você falou. Realmente, é a questão da permissão, né? É verdade. Da permissão. Você tem um documento na sua mão ali, mas a partir do momento que você assina, você está dando o aval, né? E aí, pessoal, o que vocês têm algum comentário sobre essa questão da autoridade de Paulo? Antônio, você também que é o nosso chefe aí. Bom, sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo, gente? É que a doutrina espírita, ela ela é o consolador mesmo, ela vem trazer o véu, tirar o véu daquelas coisas que a primeiro momento, assim, a gente parece que é muito... Parece que está tudo em segredo. Porque, assim, se você pega essa fala de Paulo, tá certo, ele saiu para divulgar o cristianismo. Mas aí, de repente, ele dá uma ordem, uma pessoa fica cega, e a doutrina espírita vem mostrar uma forma diferente o porquê que tudo isso acontece. E eu fui procurar no livro Paulo Estevam, ele detalha totalmente esse acontecido. Gente, é muito bonito. Eu vou ler para vocês e a gente vai parando e fazendo os comentários, tá? E depois a gente vai entrar mais, pegar algumas
algumas questões desse texto para a gente trabalhar mais. Essa parte vai estar no livro Paulo Estevão, tá mais ou menos entre a página 200 e 210, eu coloquei 205 aqui, mas é antes. Então, o que acontece? O Paulo, lá no Paulo Estevão, fala que ele chega em Chipre, né, e esse procônsul justamente pede um momento com eles, para conhecer. Só que o que acontece? Vocês lembram? Marleninha está chegando. Gente, estava arrumando a saída do serviço. Ah, não tem problema. Tá bom, né? Pode continuar. Imagina. Me peguei. Bem-vinda, nossa rainha. Ah, Rainha da doçura. carinho. Rainha da elegância. Imagina. Pessoal, não. Ah, não, desculpa. Pode ficar tranquilo. Vocês lembram do livro Paulo Estevão? Não sei se todos aqui leram o livro, mas se não leu também, a gente já fez vários comentários. Que o primeiro mártir do cristianismo foi o Estevão, né? O Estevão, antes da conversão dele, ele chamava Gesiel. Ele chamava Gesiel, tinha uma irmã que chamava Abigail, e ele recebe essa condenação porque ele assume um crime que o pai dele fez. O pai dele colocou fogo numa plantação, que na verdade a plantação era dele, mas que o Estado tinha tomado. Então ele, de raiva, movido de ódio, coloca fogo na plantação, que aí já era do Estado, e o Estado descobre, né, que foi alguém ali daquela ex-propriedade, e o Gesiel se denuncia como se fosse o praticante desse incêndio. Então, ele é enviado para as galhas, não sei se você lembra, para trabalhar nos navios, para ficar remando. E quem trabalhava nas galhas era uma sentença de morte, ele ficava ali até morrer. Ele ficava quase que 24 horas remando, parava em pequenos intervalos apenas para se alimentar e muito mal. Então, as pessoas em pouco tempo ficavam doentes, morriam e eram jogadas ao mar. Só para vocês lembrarem dessa passagem. Por que ele consegue sair do navio? Ele cuidou do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio era uma autoridade que estava crescendo naquele momento. O médico do navio não consegue curar ele. E o Gesiel, então era Gesiel ainda, tomado de misericórdia, né, de compaixão, começa a cuidar dele. Na realidade, ele foi enviado para cuidar dele. Foi, né, para cuidar? Você vai cuidar dele. Eu achei que... Já que essa doença é Não lembro desse detalhe. contagiante, vamos pôr esse cara aí, porque aí ele vai morrer. Isso Ah, tem mas problema. Era uma doença contagiosa, ele até se contaminou por isso, né? Mesmo. Eu não lembrava desse detalhe que ele tinha sido enviado especificamente para ele. Assim, na realidade, depois ele faz com maior carinho, porque ele era uma alma super elevada, né? Mas ele foi enviado para fazer isso. Você fica nesse quarto daí, você não sai, vai cuidar do cara. Né? Mas o que acontece? Essa autoridade que está dentro do navio, com os cuidados do Gesiel, se recupera, sabe? E ele fica movido de gratidão, de uma gratidão muito grande pelo Gesiel, e ele fala, ó, eu vou na próxima parada, eu vou te deixar, eu falo que te joguei no mar, você ficou contagiado, você não fala para ninguém, você muda o seu nome, né, escolhe outro nome aí, e quando ele deixa, ele, conforme o Iris mesmo comentou, Iris bem lembrado, ele realmente se contagiou. E o que essa autoridade que chamava Paulo Sérgio, Sérgio Paulo, né? Sérgio Paulo. Sérgio Paulo diz, não vai durar 2 dias aí, né? Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Lavou a consciência. Só para ficar registrado isso aí, porque tem a ver com o que eu vou ler agora. Então, está no livro Paulo Estevão. Então, deixa umas graninhas para ele no bolso. Ah, verdade, deixa umas graninhas. graninhas. O dinheiro está aqui. Mas ele é assaltado. Assaltado.
Mas os assaltantes fizeram uma caridade para ele. Posso falar? Pode, pode. Os assaltantes falaram assim, eu vou te levar para um lugar que tem um pessoal muito bom, porque eles ajudam as pessoas. Chama a Casa do Caminho. E foi assim. Chegado lá, ele se recupera. Aí podemos falar. Ele se recupera, só que os cristãos, né, quando se convertiam, eles mudavam o nome. Na realidade, ele mudou de nome, porque o Sérgio Paulo falou. É verdade. Você muda de nome para uma encrenca. E aí que depois ele já chegou como esteve, então, lá. Aí lá, eu não sei se ele fala com Pedro, ele conta a história. E eles ajudam, então muda de nome. E ajudando o nome. E é por isso que depois a irmã dele não encontra. Porque ela procura Gesiel. Verdade. E o Paulo falava era do Estevão. Porque senão ela ia ficar. Ia associar. Legal. Então, foi muito bom a Marlene ter recordado aí, o pessoal ter ajudado. É muito lindo. O que acontece, então? Agora voltamos aqui para a nossa passagem de hoje. O Paulo e o Barnabé chegam na ilha de Chipre. Esse procônsul, Sérgio Paulo, o mesmo, pede uma reunião com eles para saber quem é esse Jesus e quem é esse Deus desconhecido. Por quê? Eles eram politeístas e Paulo, quando chega, não quer falar de um Deus específico, é um Deus desconhecido. Porque era como se fosse mais um, só que um Deus desconhecido. E começa a reunião. Aí eu vou ler agora. Falais desse Cristo Jesus, aí o Sérgio Paulo está interrogando o Paulo e o Barnabé. Enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta dessa vossa afirmativa? Aí o Paulo diz. Ele diz ainda, se não entendo o Messias, de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. No instante, alinhou os mínimos episódios. E, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos de sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono. Procônsul, ouvi-me. Para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Aí Paulo diz, não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na via pública, embarcastes no porto de Cefalônia, em demanda desta ilha. Viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, foste acometido de uma febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neopafos. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só, disse o missionário sereno, esperai o resto. Vários dias permaneceste entre a vida e a morte. Debalde, os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Que teria sido o mensageiro do Salvador? Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas, Gesiel.
Aí eu coloquei aqui, entre parênteses, termo. Velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fazê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendei agora? Vosso amigo Bar Jesus fala de um carpinteiro sem nomes de um Messias, que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências dessa vida mortal. É preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: onde for o companheiro colher tão profundas revelações? Ao seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo, reconhecendo a capitulação do generoso patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos. O mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia. Então, o que aconteceu? O Sérgio... Paulo, foi um ato mediúnico. Foi um ato mediúnico. Ele sabia, Paulo não sabia. Não, eu acho que ele sabia, porque ele fala aqui que ele se lembrou das reminiscências de Pedro. Provavelmente Pedro deve ter... não, tem razão, Pedro contou. Mas, com certeza, ele não sabia. Foi bombardeado pela intuição, como você lembrou disso, né? Aí o procônsul ficou totalmente emocionado, porque lembrou de tudo aquilo, né? Foi muito grave. Foi muito grave. Aí o que acontece agora na sequência? Aquele mago que acompanhava o procônsul, que queria tirar ele da conversa, despistar ele, já ficou desarmado. Aí ele disse que com muita energia: mentira, seus mentirosos, tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho, abaixo da exploração vil. Então, ele já contra-atacou, né? A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente, depois timbrando forte. Acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade, quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? É verdade. Não é verdade? Ele contou a história de uma pessoa que era um escravo que se dedicou ao senhor dele e salvou a vida dele. E agora ele chama ainda de Satanás os que vieram falar de amor. É uma incoerência. Então, aí ele continua, Saulo. Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração. Ansiosos por comunicar a todos os seres a sua benéfica influência. Finalmente, lançai a nós outros a peixe de exploradores sagazes, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança. E de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Né? Nós não viemos, não oferecemos nada para vocês aqui, viemos de graça. O procônsul chamou, eles vieram, nós não queremos nada em troca. Seguiu-se a acalorada discussão. Bar Jesus, que é o mago, fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requestra e naquele diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o descrime sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarsense estava revelando. A polêmica já durava mais de hora,
quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e efeitos de Jesus Cristo. Em atitude mais enérgica, foi o que você falou, o apóstolo Paulo sentenciou: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável das vossas convicções. Ele respeitava as convicções dele. Todavia, estáis cego e nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adentrassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício: a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que podeis divisar a verdade em espírito. Nesse com menos, Bar Jesus deu um grito: estou cego! Estabeleceu-se alguma confusão no recinto. Barnabé adiantou-se, amparando o israelita, que tateava aflito. O tecelão, no caso Saulo, e o governador aproximaram-se surpreendidos. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 horas, longas horas, Bar Jesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs-lhes as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Então, o que acontece? Ele falou assim para o mago: ó, é o seguinte, de tudo isso que nós falamos, não está fazendo efeito no seu coração, você está cego. Então, se é cego que vai te fazer melhor, você vai ficar cego agora. E, de repente, ele dá um grito e fica cego. E no Atos dos Apóstolos, não fala quanto tempo esse mago ficou cego. O inciso fala só assim, ó. Nosso evangelho, mais ou menos por aí. Ó. E agora, vede a mão do Senhor sobre ti, ficará cego, sem ver o sol. É um momento oportuno. Mas não fala quando, né? Só que aí o Paulo Estevão vem falar que foi só 4 horas. Fica sério, 4 horas. Impôs as mãos. Isso. Vê se o povo não queria vergonha na cara, né? Deixa eu saber um pouquinho. Então, pessoal, eu gostaria do comentário de vocês sobre isso tudo, até dessa questão da cegueira, né? É interessante que, nessa época, eles fazem umas coisas bem fortes, assim. Precisaram impactar. Para poder impactar, né? Para poder impactar. Ou vai ou racha, não é? Até, será, assim, penso, né? Será que não foi uma cegueira até induzida mediunicamente? Eu penso que sim. Pela força da palavra, Porque fisicamente não. Ele voltou, Ele voltou, né? Voltou. Eu acredito. Mas você vê que para ele é importante, né? Vem alguém falar isso. Ou não anda, mas você vai ficar paralítico, ou não enxerga, ou não fala. Olha, igual aconteceu com o pai de João Batista, o Zacarias. O Zacarias. Até a mulher ter neném. Porque ele era um sacerdote, ele era uma pessoa de bem. Mas quando ele vai fazer oração, que o anjo Gabriel chega e fala assim, olha, sua mulher vai ficar grávida, né? O papai falou, não, mas não é possível. Eu sou velho, minha mulher é estéril. Ele falou assim, porque você duvidou, você vai ficar muda até a criança nascer. E ele ficou mudo. Então, umas coisas fortes, né? Que eu vejo esse caso, eu fico pensando, nossa, mas o cara era bom. Mas é claro que era para chamar a atenção não apenas dele, né, mas das outras pessoas também. Esse é o pai de João Batista. Uma forte indução. Uma forte indução. Que é o que você falou, não está relacionada ao físico, né? Vamos fazer ficar cego, é muito. Mas, assim, o cerne disso tudo é que nós
nós tivemos um fenômeno que atingiu o lado físico. Mas nós podemos levar para o outro lado, porque, às vezes, algo que nos acontece no físico é para nos lembrar que a gente tem que mudar no espiritual. Mas sempre é, né? Sempre. De alguma forma, se não quiser prestar atenção, né, irmão? Né? Mas sempre é um convite, opa, espera aí, né? O que eu tenho que mudar, que reflexão eu tenho que fazer. Tudo bem que às vezes está relacionado até com uma falta de cuidado no âmbito mesmo da materialidade. Mas, de qualquer forma, é um convite para o bem. Até mesmo que não seja uma expiação. Porque às vezes não é uma expiação, mas sendo uma aprovação, a aprovação também é para você crescer. Porque a expiação é para você expiar um erro que você teve no passado. Agora, no caso, a prova é para você dar um plus, para você crescer um pouco mais. Né? Então, às vezes, acontece no nosso material para que a gente cresça no espiritual. Né? Então, essa cegueira, mais do que física, era uma cegueira espiritual. Né? Bom, nós estamos falando que o nosso amigo Iris aqui tem a deficiência, né, da visão, mas isso não tem nada a ver, né, Iris, com a deficiência da questão espiritual. Nós sabemos que tudo tem um motivo de ser, Nenhuma, né? E que o crescimento espiritual disso aí é que vai ser o resultado final, né? Tem um caso no Céu e Inferno, que nós vemos na sexta agora, eles fazem invocações para os espíritos darem testemunho. Então, primeiro ele conta, Kardec conta a vida da pessoa na Terra e depois, desencarnando, ele faz a invocação. Então, era uma jovem, ela era cega, né? Deficiente visual desde o nascimento, mas ela tinha, sim, uma habilidade muito grande. Ela ensinava catecismo na igreja para as crianças, e depois o catecismo lá, as lições, teve uma transformação, e sem enxergar, sem ter os recursos que tem hoje, né? Que a gente sabe, eu sei também por causa do Tonho, tem muitos recursos. Sem aqueles recursos, pensando em 1800 e tanto, ela conseguiu acompanhar a transformação das lições e ministrar para as crianças. Enfim, ela desencarna, aí eles fazem um... Não, e antes disso, ela tinha que atravessar, acho que estava numa noite escura, talvez eu me embaraço um pouquinho aqui para esquecer um pouco. E aí a madrinha estava ajudando ela a atravessar, era uma noite escura, e ela fala para a madrinha, não, você não precisa me ajudar, eu que vou te ajudar. E, para assim, indignação de todos, ela que caminhou a madrinha, sendo ela deficiente visual total. Tudo bem. Aí, quando ela desencarna, eles fazem essa pergunta para ela, mas como? Ela falou assim, então eu vou explicar para vocês, porque o meu anjo de guarda colocou 2 luzes, uma de cada lado do meu ombro. E aí eu enxergava, ela não estava enxergando com os olhos da matéria, ela estava enxergando espiritualmente por essa luz que o anjo guardião pôs. Olha que bonito, né? Nossa. Muito interessante. Interessante. E tudo é lição para nós, né? Tudo é lição. Bom, vocês querem fazer algum comentário, pessoal? Vocês da leitura? Não sei se eu li muito rápido, se deu para vocês entender. Até o Iris aí pode falar com propriedade, Tenha vontade com seus comentários. Então, só explicando um pouquinho, quando a gente fala, por exemplo, numa deficiência, às vezes, a gente vê o comentário de quem não está no problema agir, entender a coisa mais pelo lado material mesmo, sabe? Então, assim, até tem um amigo meu que brinca muito comigo, fala, você vai precisar de resgatar de outra forma, que como cego não está dando certo, não. Tudo que põe de obstáculo para o seu vence, né? Mas, na verdade, o que acontece? As dificuldades que são impostas para a gente, material, a gente tem toda a segurança que a gente está sendo ajudado, a gente vence essas barreiras, não é por capacidade da gente, não, é por ajuda mesmo. Eu tenho certeza das ajudas que está ali junto. A gente sente essa ajuda a cada segundo, né? Mas, além dessas dificuldades materiais,
a maior dificuldade do deficiente, quando ele vem aqui para resgatar alguma coisa, é a convivência com as pessoas do meio dele. A convivência é muito mais difícil. A convivência, a ser aceito, a vencer esses obstáculos da convivência, do que propriamente a atitude de não estar vendo, entendeu? Então, assim, às vezes é muito complicado. Os obstáculos que é imposto para a gente é muito maior do que os obstáculos que existem mesmo. Pode ser meio pesado, assim, falar isso, mas é uma realidade que acontece na vida mesmo, sabe? É complicado isso aí. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, é muito difícil não ver. É difícil, né? Mas mais difícil é conviver com as pessoas e conseguir ser aceito, conseguir, às vezes a pessoa não te impor obstáculos que você, além dos que você já tem, que às vezes as pessoas próprias te impõem obstáculos assim. Então, assim, eu não sei se eu saí um pouco do objetivo do trabalho, mas é para colocar um lado assim de vida do deficiente, não só do visual, mas de todos. Eu sinto que o problema maior mesmo está na convivência. Foi muito bom, Iris. Eu acho que a deficiência, na verdade, ela acaba sendo uma barreira mais para quem não vive, né, ela na pele, a deficiência física, porque nós temos deficiências outras tantas, né? Então, a deficiência, qualquer deficiência que seja, quando ela é colocada numa família, ela não é só para o deficiente, às vezes ela é mais para a família do que para o próprio deficiente, porque, olha, tem pessoas que às vezes têm que mudar muito a forma de ser quando parece um deficiente na família. A gente conhece casos e casos que, se for comentar aqui, não é o objetivo, mas é coisa de arrepiar, o tanto que transformou muitas famílias, sabe? É verdade. Então, é interessante isso. Tem razão. Mas tem tudo a ver sim, viu, Iris? Porque o estudo aqui quer mostrar isso, né? Como às vezes a gente tem que mudar, a gente precisa às vezes ter um puxão de orelha, né? Assim, de alguma forma, para mudar a nossa questão espiritual, a nossa visão espiritual, a nossa atuação enquanto seres essencialmente espirituais. Que a gente às vezes vive no mundo só pensando nas coisas materiais, nós que somos seres espirituais. Então, existe um contrassenso muito grande. Então, essas passagens de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, elas nos mostram a dar valor realmente na essência. E que, às vezes, a deficiência pode nos ajudar, né, nesse momento. Por que eu digo pode? Porque, às vezes, tem pessoas que nem passando por isso conseguem se transformar. Né? Ô, Iris, posso falar só uma coisinha para o Iris? Ô, Iris, esse dia que a gente estava estudando, né? Foi sexta-feira passada. Você já viu a Dona Honória no nosso grupo da Joana, né? Lembra dela? Dona Honória, eu conheço demais ela. Então, ela te conhece, mas ela não sabia que era você que estava no grupo da Joana. Aí eu vou contar. Aí eu conheço dois moços. A hora que ela começou a falar, eu falei, já sei. E que é assim, e você precisa de ver, não enxerga, mas você precisa de ver como ele enxerga. Eu falei, Dona Honória, é o Iris, ele participa conosco aqui. O outro era seu irmão, né? Pois é. Dona Honória, é verdade. Teve um dia que o Iris foi lá em casa. Lembra, Iris? Eu fui te para casa para me ensinar mais o caminho para mim do que eu mesmo. Eu sou péssima. Mas acontece. Eu acho que você estava igual a menina lá do caso do céu e inferno. Você estava com o seu anjo de guarda e duas luzes. Só para descontrair, viu, Iris? Aí que a Dona Honória foi descobrir que era você. Dona Honória, você conhece, né? Ela falou, eu conheço o moço. Eu falei, Dona Honória, mas um desses aí é o Iris, ele está conosco. Pessoal, eu trouxe também aqui um textinho para a gente ler, que chama Sigamos com Jesus. E queria que a Marleninha lê. Sigamos com Jesus, hein, gente? Vamos lá. Pode? Pode. Perdidos nos vales da sombra, padecíamos dolorosa cegueira espiritual, quando o vidente divino veio até nós, fazendo claridade em nosso caminho para Deus. O amor e o sacrifício no trabalho do bem aos semelhantes foram a senha do seu apostolado.
Não obstante nossos desvios e enfermidades, apesar das trevas em que nos mergulhávamos, não nos considerou imprestáveis para a continuação do reino celeste na terra. Estendeu-nos mãos salvadoras e abriu-nos sublime campo de atividade renovadora. Por que não imitarmos o exemplo do Mestre diante dos companheiros temporariamente privados da luz? O cego não é inválido nem inútil. É nosso irmão aguardando o concurso fraterno, a fim de habilitar-se para mais amplo serviço ao Senhor, à humanidade e a si mesmo. Ampará-lo é simplesmente dever. Auxiliemo-lo, assim, a vencer na jornada sombria, seguindo os passos daquele que nos declarou há quase 20 séculos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Emmanuel. O texto é de Emmanuel, né? Foi psicografado em 47, em Pedro Leopoldo, com destino ao Ateneu Brasileiro dos Cegos. Legal, hein? Então, acho muito interessante esse texto aqui, porque apesar dele falar dos cegos, ele fala dos cegos espirituais, na verdade. Ele está falando para todos nós. Ele está falando mais para esses, né? Para esses. Ele não está falando para o Íris lá, ele está falando para o Íris e para todos nós aqui. Né? Porque muitas vezes a gente anda em trevas e às vezes fica colocando culpa ainda aí na sociedade, no sistema, e um monte de coisa, né? E tem tudo a ver com o texto, né? Porque essa cegueira temporária, ele não queria enxergar, né? Exatamente. Né? Ele não queria... Já que você não quer enxergar, então não enxerga, né? E queria impedir o pessoas de enxergar. Que é um pouco o que os falsos profetas promovem, né? Essa cegueira coletiva, né? Então, muito, muito oportuno. É isso mesmo. E aí, Josinha? Angélica? O que vocês... Nossa, gente, é muito ensinamento mesmo, né? E realmente a gente tem que levar essas lições, né? Muito aprendizado. Eu tenho um livro, né, que uma vez um doutor, um neurologista me recomendou, que chama A Doença como Caminho. Que a doença como caminho. Tá. No caso, é porque é o caminho realmente assim que vai ajudar a gente a jogar a luz nas nossas sombras, e que a doença para nos conduzir à cura nesse sentido de ver o que em nossa vida, né, que precisa ser mudado, né, nesse sentido, é muito bom. É verdade. Verdade. Eu lembrei aqui que Saulo também enfrentou a cegueira temporária. É verdade. Ele, antes de se converter, ele passou por esse processo. Né, que foi profundo. E quem o curou, justo que eles estavam perseguindo. Então, assim, eu acho que essa passagem, eu acho tão linda essa força de Paulo, né, dessa transformação, e do quanto, assim, que ele transpor essa cegueira, né, fazer essa travessia, o quanto deu forças para ele nessa passagem. Né, quando ele se expõe publicamente e tem toda essa força espiritual, foi por conta dessa travessia, desse enfrentamento que ele fez, né? Esse confronto com a verdade. Então, ele ali naquele papel, ele tinha realmente toda uma autoridade para falar com esse papo, né? E falar sobre a cegueira temporária ali que ele ia vivenciar, né? Porque ele viveu isso. Então, eu acho que a força dessa passagem, ela está aí, está em Paulo. Ele viveu e falou em verdade, né? Ele falou com verdade, ele tinha o amparo da espiritualidade, mas ele tinha a força da verdade consigo, né? Também. E tem tudo a ver, Paulo, dar esse comando para que ele ficasse cego temporário, porque, tipo assim, eu já passei por isso, eu tenho propriedade, tá? Eu tenho propriedade, nesse momento, inspirado pela espiritualidade, para que você fique cego, para que você desperte, assim como eu despertei, né?
É muito legal. Chega a ser amoroso. Chega a ser amoroso. Não é uma força muito... E quando ele fala lá, filho do diabo, Marlene, a gente comentou aqui, que esse Bar Jonas, Bar Jesus, quer dizer filho, e Jesus Senhor. Tipo assim, você está dizendo que é filho do Senhor, mas na verdade você é filho do adversário. Se você quisesse realmente ser filho do Senhor, você não estaria agindo dessa forma, tentando nos separar de quem está querendo ouvir, né? Querendo despertar para a fé. Então é muito bonito. E eu fico pensando assim, como a gente fica muitas vezes agindo como adversário, né? E às vezes remoendo coisas na nossa vida, que a gente poderia deixar fluir, vivendo essa cegueira imposta por nós mesmos. Nesse caso aí, ó, o Bar Jesus impôs uma cegueira para ele, devido aos interesses, né? Porque ele, como a gente comentou, ele tinha muito interesse, porque ele tipo, era braço direito do procônsul. Mas nós, às vezes, também, por comodismo de não querer mudar, a gente fica preso como nosso próprio adversário. Estava pensando sobre isso. É o egoísmo, o orgulho, né? Que nos prendem àquele status, né? Seja ele qual for de posição. A gente não quer deixar de ser aqui, né? Como o egoísmo é forte em nós, né, Denise? Nossa. Tinha um amigo nosso, a Jo lembra do Carlinho, né, do Carlos, que frequentou com nós aqui, um amor de pessoa. E ele sempre falava, gente, o fato de eu atuar no espiritismo me distanciou de tanta gente, mas em compensação eu ganhei tantas outras amizades, tantos outros. E às vezes a gente fica bloqueando alguma coisa por fato de perder algo, né? Porque a gente sempre perde. Mas a gente não sabe o que a gente tem que ganhar. Imagina o Bar Jesus aqui. Quanto ele não ganhou, se realmente ele despertou. Porque não fala se despertou, não, né? Uma hora, nessa altura do campeonato, ele por aceitar, né? E passar por isso tudo. Então, sei que... É muito bonito, né? Eu estou assim, em câmera lenta naquele livro, As Marcas do Cristo, eu tenho outros livros, eu vou ler cada mas é forte. Legal. E aí, esses dias, aconteceu uma coisinha assim comigo, que falei, gente, mas Paulo é um guerreiro, eu estou lendo lá o livro, vou parar para fazer uma pedrinha, está louco, onde está? Não é? Então, conhecer a vida desses mártires, né? Não é bem o nome, não. Desses irmãos nossos que estão na nossa frente, é muito bom por isso, né? Que acaba nos estimulando. Assim. Você fala, gente, o que nós temos aqui nessa encarnação de imbecil? Fala a verdade. Gente, eu fico pensando, a gente tem luz, água encanada, então, nós temos uma vida de tecnologia e ainda colocamos um monte de entrave. Às vezes eu fico pensando nisso. Paulo navegou 300 quilômetros até Chile. Imagina a força. Para você existir a todas as diversidades. Então, porque é a diversidade. A informação você precisava estar, você não podia mandar mensagem, né? Não dá para fazer online. Ela não tinha nem SOS. Você tinha que se deslocar, né? Fisicamente falando. A gente viu a localização, o Chipre ficava a 300 quilômetros, né? Você tinha que ir de barco, navio, não sei como que eram as construções da época, para se deslocar no mar, né, que não deveria ser. Não tinha bússola, eu acho, não tinha nada, né? Naquela época não tinha. Você vai para um lugar que você não sabe como você vai ser recebido. Você enfrenta tudo isso, né? Sem saber se você vai comer, se vai vestir, se vai... Então, assim, que força que eles eram movidos por uma força interior que a gente está precisando resgatar. Porque hoje, todas as pessoas que eu converso, não há um momento em que as pessoas não estejam reclamando de alguma coisa. Sim. E a gente precisa tomar muito cuidado para não... A gente está começando a viciar a reclamação. Achar normal reclamar. Então, precisa resgatar isso, gente.
né, essa força, eles são uma inspiração para a gente, né? Assim, de resistir, essa tenacidade, toda essa. Eu acho tão bonito isso. E a gente está precisando, como seres, nós estamos aqui também para. A gente acredita que um pouquinho, né? A gente está também compartilhando aquilo que a gente aprendeu com Cristo. Então, a gente tem que ter essa força de... Essa coragem moral, né? É isso. Acho que é uma coragem moral. E que muitas vezes nós não temos. E sabe, Marlene, às vezes eu vejo que as discussões se instalam e às vezes ninguém quer quebrar a barreira e fala amorosamente. Falar de amor. Assim. A gente está... Acho que todos nós, eu me coloco nisso também. Então, como é difícil para a gente, né? A gente voltar a falar, né? As pessoas estão muito bélicas, né? E a gente, assim, eu estava pensando esses dias, ter mais o tato de observar as coisas, como que esses discípulos não estavam se contados com a espiritualidade, de forma que eram quase que conduzidos. Esses dias teve um colega, um amigo, assim, que eu vinha saber que caiu num deslize, assim, da vida, né? E eu tive contato com ele uma semana antes. E eu falei, gente, como que eu não percebi? Como que, de repente, eu não dei uma abertura para ele me falar? E se eu percebo, eu poderia ter ajudado, né? As consequências do que aconteceu poderia ter sido muito melhor. Com certeza eu não fui instrumento naquele momento ali, né? Para uma ajuda. E poderia ter sido. O que aconteceu vai desencadear um monte de problema na vida dele por muitos anos. E eu, de repente, poderia ter ajudado com uma palavra, né? Sido um canal mais desperto. Então, isso que a gente lê, isso que a gente estuda, eu acho que é um pouco para a gente acordar, né? Acordar dessa deficiência espiritual que nós temos. E hoje, eu somava isso que você falou, Soraya, e pegando esse gancho, a gente sobe com pressa, né? E aí, às vezes, não ouve, quando não quer falar, a gente fica ansiosa. Outro dia foi tão interessante, eu encontrei com uma pessoa que eu conheço, né? Assim, que tem uma atividade profunda, mas trabalhei com a pessoa há muito tempo. Aí eu encontrei, ela, que ele queria te ver, ganhei meu dia, mas assim, ela não olhava nos meus olhos, e aquilo, ela estava pegando umas coisas na banca lá, e continuou fazendo isso. E eu fiquei olhando, esperando, ai, que judiação. A vida passa e a gente não aprende. Então, é interessante, né? Sim, eu trouxe para mim isso, porque eu falei, nossa, gente, uma pessoa que a gente precisa, não é no caso, não fala precisar de nada, não é isso. Mas eu falo que às vezes a gente acaba dando mais valor às coisas, né? Às suas tarefas, do que ao não olhar, né? Aproveitar aquele momento. Viver o presente, às vezes que esse mundo de ansiedade, a gente vive mais no futuro, igual você falou. Ou no futuro, ou no passado, e o presente, se aproveita. A gente vive cumprindo tarefas. Tá faltando puxar. Tá faltando puxar o banquinho e sentar lá fora para conversar. Hoje eu vi a minha filha. Olha isso, como assim, hoje? A gente estava falando por telefone, eu falei, a gente com um tempão. A hora que terminou, eu falei, Lu, sabe que eu tive a impressão que a gente estava com o banquinho lá fora, conversando. O que faz falta? Hoje eu fui almoçar na minha filha, a hora que eu vi, ela mora um pouco mais distante, ali não era. Tinha em frente uma casa, uma família que pôs um monte de cadeira, banquinho. Eu falei, gente, que delícia! Que delícia que raro, está fazendo. Tanto é que eu admirei. Eu, quando era menina, assim, a gente vivia isso. Hoje você não tem mais. Olha o seu Antônio aí. O seu Antônio chegou. O seu Antônio está aí. Bom, vou pedir para ele ligava sem parar. E eu não podia nem atender, porque ia falar perto da visita. Eu não posso ir na reunião. Não tem jeito. Eu fiquei preocupado, Antônio. Por que a Marlene não chegou ainda? Ele saiu, eu falei, tô indo. Pessoal, a
A Soraya vai fazer uma leitura aqui, para a gente fazer mais uma reflexãozinha, tá? Combate interior. Tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, agora ouvis estar em mim. Paulo, aos Filipenses. Em plena juventude, Paulo testou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para utilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado de sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e aperfeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Nossa! Tá bom, não quer? É Paulo. Não é Paulo. Sabe o que é? Tem um ditado que diz assim, a pior coisa que tem é a pessoa morta, né? Que ela nem é pouco e nem fica ali em cima do muro. Não é ditado, Jesus fala isso. É verdade. Não seja. E o que acontece? O Paulo é um exemplo, ele tinha toda a energia, né, que ele estava colocando ali na perseguição, até fazendo coisas erradas, nessa cegueira espiritual. E, de repente, acontece tudo isso, ele vira o polo, e a mesma energia que ele tinha, com essa visão distorcida, ele empenha em favor do Cristo, né? E aí a Soraya pergunta, como que faz, né, para viajar e para desbravar isso tudo? É o amor, gente. A pessoa, quando tem isso plenamente, ela faz. Essa força interior, que em mim, não vou falar em vocês, mas em mim fica muito morno ainda. Essa coisinha em cima do muro, eu faço aquela ajuda ali, e às vezes não tem coragem e tal. E a gente percebe que essas pessoas eram destemidas. Então, hoje eu até assisti uma entrevista que uma universitária fez para o Arthur Valadares, né? Arthur Valadares é a Universidade de São Carlos, é doutor, né? Eu achei ótimo. Aí, em uma das perguntas dela, ele fala isso, ele fala, olha, a ciência é importante, a gente não pode menosprezar o cara da ciência, né? Ele é engenheiro mecânico. Eu já esqueci, né? Outra coisa. Mas, igual o conhecimento de Jesus não existe. Então, a gente tem que ficar fortalecido nisso. Ele respondeu para uma jovem universitária e a transparar entre os jovens isso. E é mesmo. Então, era isso que eles tinham. Sem contar todo um aparato espiritual também, mas são espíritos fortes, né, que vieram para isso.
que vieram para isso. Missionários. E é isso que nos falta. Você falou de você, e eu me incluo também. É isso que nos falta, a gente ter essa coragem de testemunhar Jesus. E testemunhar Jesus não é com palavras, não é com palestra, né? É com atos. Constância. Eu acho que, assim, a gente faz ensaios, mas a gente não tem uma constância como essa de Paulo. Ele é constante. Isso é muito... Tem que ter um trabalho interior muito grande, né, para ter essa constância. Como a gente via, aquela constância. Eu acho que isso é um grande desafio, você se manter firme. Não ficar oscilando, né? Porque eu me vejo muito assim, eu tenho momentos de fraqueza, né? Mas eu posso falar, Paulo também tinha. Tinha. E todos os outros tinham, né? Porque é a humanidade, é claro. E comparando a gente com Paulo, mas assim, queria dizer que todo ser que está transitando ainda na evolução tem, né? Mas aí, a hora que vinha a fraqueza, tinha um respaldo espiritual, então a coragem era maior do que a fraqueza. E às vezes conosco, eu falo mais de mim, claro, a fraqueza é maior do que a coragem, né? E no caso deles, não. Se você for ver Pedro, por exemplo, né? Que foi o grande apóstolo, que foi o que difundiu, e foi ele que Jesus jogou, né? Sobre essa pedra de cair na igreja. Até então, ele também oscilou até o momento final que ele negou Jesus. Mas isso não o deixava choramingando depois, né? Não, agora eu vou. Eu neguei, eu fiz isso, mas agora eu vou, né? Agora eu vou em frente. E todos eles, né? Caminharam assim. E com Paulo também, né? Quando ele chora lá, que aí vem ele, o Espírito, não, eu vou estar com você. Calma, tal. Aí alguém pode falar, mas também, como eu já ouvi falar isso, também estava lá sempre os maiorais assessorando. E quem diz que eles não estão nos assessorando? Quem disse que não? Não E aqui diz, não ó, Renato? aqui, ó, se ainda não combate contigo mesmo, dia virá, todo mundo vai acontecer, um dia vai acontecer, em que será chamados a semelhante serviço. A evolução para todos, a chegada vai ser igual, é questão de tempo, gente. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Né? É forte. O que vocês acham aí, pessoal? Quer falar alguma coisa? Alguém? Os virtuais? Tá tudo certo. Na teoria está certo, hein, gente? Vamos ver na hora da nossa prática. Pessoal, então... Nós estamos melhores do que já fomos. Isso não é saber. É lutar o bom combate, né? Nós contra nós mesmos, né? O adversário em nós. Muito bom. É verdade, é dentro de nós que o serviço tem que acontecer, né? Muitas vezes a gente fica procurando lá fora, nas coisas materiais. O negócio está aqui dentro. Isso aí, pessoal. Acho que foi legal, deu para a gente entender que a primeira viagem de Paulo, hein? Paulo já saiu e já foi arrumar confusão lá. Só para arrumar agora. E é uma atrás da outra, viu? Mas é tudo por uma causa justa, viu? É interessante que isso seja um gigante, né? Se é. Muito desafio, né? Isso aí, meus amigos. Então, vamos fazer o encerramento, pedir para a Marleninha fazer a prece para nós, ao som do coral, Sol Maior. Vocês ouvem aí o coral? Deve ouvir bem de longe. Não Eu não- ouvi. Eu não tô ouvindo. A gente está ouvindo aqui o coral. Deixado o microfone aberto, Tá, poderia ouvir. entendi.
Então, vamos, este banquete espiritual, né? Talvez sejamos poucas pessoas aqui no presencial, no virtual, mas temos certeza de que também temos os nossos companheiros da espiritualidade que estudam conosco, que dividem conosco tantas reflexões e maravilhas. Agradecemos profundamente. Endereçamos também essas vibrações aos nossos companheiros que não puderam estar aqui hoje conosco, né? O Ramon, a Cleide, a Bem, e outros companheiros que já estiveram neste estudo e que, por motivos particulares, tiveram seus andares. Que todos, indistintamente, onde quer que se encontrem, recebam também os benesses, a luz que todos nós já recebemos aqui. E necessitados que somos sempre, imploramos Jesus. Somos ainda espíritos engatinhando nessa tarefa longa. Ampare-nos, ajude-nos para que tenhamos coragem, fortaleza espiritual, para caminhar passo a passo, mas sempre em direção ao seu evangelho, ao seu trabalho. Profundamente agradecidos, encerramos o nosso encontro e que possamos ter uma semana abençoada, de paz e de testemunho do seu evangelho. Que assim seja. Isso aí, amigos. Tchau, pessoal. Tchau, meninos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite para Maravilha todos, de gente. estudo. Muito obrigado. Até semana que Obrigada, vem. gente. Até domingo que vem, Alegria. se quiser.